Pronto, já está gravando, viu? Pronto, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes, né? Essa palestra aqui, ela tem por finalidade falar a respeito da trajetória da Sociedade Teosófica na cidade do Recife. Foi um tema bastante pensado por nós, desde quando a gente começou a levar em consideração o histórico da loja. Levando em conta o número de membros da gente e toda a tradição da teosofia aqui na capital pernambucana, a gente resolveu fazer uma palestra focando de maneira geral a sociedade teosófica na nossa cidade. O que não necessariamente queira ser apenas a loja teosófica, mas outros grandes grupos aqui da teosofia. Então, a gente terá como finalidade expor para as pessoas, tanto membros como simpatizantes, a trajetória da nossa sociedade teosófica, aqui na capital pernambucana. Inicialmente, falar um pouco da sociedade em si, né? Esse é o símbolo da nossa sociedade. Ela tem os seus 3 objetivos, que é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, investigar as leis não explicadas na natureza e os poderes latentes no homem, que são diversos poderes, como meditação, aura, visualização, enfim. Então, esses são os 3 objetivos da nossa sociedade. Ela foi fundada em 17 de novembro de 1875, na cidade de Nova York. Dentre os membros que participaram da fundação, a gente destaca a fundadora Helena Blavatsky e o coronel Henry Occult. Evidentemente que participaram outras pessoas também da fundação da sociedade, mas dentre os que a gente vai destacar seriam esses 2. No ano de 1878, a Sociedade Teosófica ela foi transferida para a Índia, onde atualmente se encontra a sua sede internacional desde 1905, na cidade de Chennai, no bairro de Adya, atualmente. Dentre os membros notórios que a Sociedade Teosófica teve, a gente destaca Annie Besant, destaca Krishnamurti, Charles Lidbite, destacamos também pessoas que falam de Fernando Pessoa, que teve uma ligação com a Sociedade Teosófica, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, e diversos membros do meio esotérico, como Papus e Alice Bale também pertenceram à Sociedade Teosófica. Várias são as pessoas que pertenceram à Sociedade Teosófica, de modo que fizesse com que ela fosse uma ordem esotérica, uma das ordens esotéricas mais fortes no mundo ocidental, e no Oriente também. Ela, inclusive, documentalmente, eu posso dizer que ela é uma das primeiras ordens esotéricas de maneira documental e registrada. Criada no século XIX, tem mais de 100 anos, então é uma loja bastante firme. Uma loja não, uma sociedade bastante firme. A Sociedade Teosófica no Brasil, ela... Eita, não passou o slide não. Pronto. A Sociedade Teosófica no Brasil, na verdade, a gente fala que ela iniciou em 1919, tanto é que a gente teve aqui os 100 anos da Sociedade Teosófica. Só que uma coisa que pode surpreender as pessoas é, embora a sede da Sociedade Teosófica ela tenha sido fundada em 1919, ela existia no Brasil bem anterior a isso. Um exemplo disso é a Loja Dharma, de Pelotas. Exatamente esse mesmo nome, como está escrito aí, muita gente pode questionar que não está na maneira certa, mas é como consta no registro documental. Posteriormente, a gente teve um centro de estudos Iexuá, em Porto Alegre, que se converteu em loja em 1910, e a loja Perseverança, no Rio de Janeiro. E aí, finalmente, no ano de 1919, um grupo de membros se reuniu na loja Perseverança e resolveu fundar uma sede nacional, ou seja, um grupo que iria ser responsável por administrar a sociedade teosófica no país. Podemos fazer até mesmo uma comparação com a Ordem Rosa Cruz. A grande loja ela foi criada em 1956, mas antes mesmo da grande loja, a Ordem Rosa Cruz ela já tinha grupos no Brasil, desde a década de 40, que é Belém, São Paulo e Rio de Janeiro. Mesma coisa foi a Sociedade Teosófica. Embora a gente não tivesse a sede da Sociedade Teosófica, que hoje se localiza em Brasília, a gente já tinha grupos aqui que deram início para a teosofia prosperar no Brasil, a respeito da Sociedade Teosófica. E aqui eu consegui ter acesso a um documento histórico da revista O Teosofista, do dia 17 de novembro de 1919, que foi o dia que eles se juntaram, que diz assim: os nossos irmãos da Argentina e do Chile conseguiram, antes de nós,
realizei esse passo importantíssimo. Os argentinos em 6 de julho e os chilenos em 16 de outubro. Em 17 de novembro, complementamos nós o ABC teosófico, ou seja, Argentina, Brasil e Chile, as 3 localidades da América Latina que tiveram uma sede ligada à Sociedade Teosófica Internacional. Isso aqui são alguns exemplos que a gente pode ver, que eu peguei uma documentação. Vocês podem ver aqui a loja Dharma, né? Da Sociedade Teosófica, notem a escrita como era antigamente, Teosófica, fundada em 29 de julho de 1902, isso. E aqui foi um evento da Sociedade Teosófica em 2017, convidando para os 109 anos da loja Perseverança, ou seja, mostrando, comprovando que a existência desse grupo antes mesmo da fundação da própria Sociedade Teosófica propriamente dita. E aqui a gente viu a expansão da Sociedade Teosófica nos anos seguintes. Foi uma expansão muito rápida, ela cresceu de maneira que me chamou muita atenção. A gente pode ver na revista O Teosofista, de 17 de novembro de 22, ou seja, 2 anos após a fundação da sede, dizer o seguinte, 3 anos após a fundação da sede, dizer o seguinte, em 1902 tínhamos uma loja, em 1910, 3, em 12, 4, em 14, 6, em 16, 7, em 18, 8, em 19, 12. Em 1920, 18, em 21, 20, em 22, 22. Aí fala que, infelizmente, uma dessas lojas, a primeira fundada, caiu em letargia, por isso restam apenas 21 lojas, o que foi uma pena, né? Que foi a primeira loja no Brasil, ela caiu em letargia, mas, de certa forma, mostra o crescimento da sociedade teosófica. Dentre as cidades que tinham uma sociedade teosófica, uma loja, um grupo de estudos, a gente destaca a cidade de Recife, em 1921, que foi quando a Sociedade Teosófica ela deu o pontapé na cidade de Recife. Deixa eu orientar aqui, né? Pronto. A cidade do Recife, ela teve 3 sociedades teosóficas aqui. Três sociedades ligadas à Sociedade Teosófica. A primeira é a Loja Teosófica, escrito com PH, dessa forma, em Rio Couto, que foi a primeira loja teosófica daqui da região do Recife, em 1921. A segunda foi a Loja Teosófica Gandhi, escrita dessa maneira, em 1949. E a terceira é a nossa, Loja Teosófica Estrela do Norte, da década de 70. Eu coloquei década de 70 porque ainda não tinha visto o ano de fundação da nossa loja, especificamente. Mas como consta no documento, foi 1970, específico. É. E aí a gente pode obter informações dessas lojas através de fontes jornalísticas, como o Diário de Pernambuco, Jornal do Recife, A Província. Infelizmente, eu ainda não encontrei nada documental a respeito da loja teosófica em Rio Couto e da loja teosófica Gandhi. Apenas da nossa loja propriamente dita, que tem alguns registros. Como a gente ainda não eu ainda não cheguei a pesquisar lá dentro, eu não sei se tem alguma coisa falando delas. Mas, de certa forma, o que a gente tem nos jornais é um conteúdo muito rico e que serve bastante para a gente conhecer. Bom, antes de chegar na Estrela do Norte, que é a nossa loja atual, eu vou falar sobre essas 2 lojas, porque é de extrema importância a gente compreendê-las, porque foi justamente essas 2 que possibilitaram a expansão da teosofia e o crescimento no Recife. Vai chamar muita atenção o fato da loja Henry Occult ser uma loja muito proativa. O número de palestras, o número de membros e, principalmente, o reconhecimento que ela teve. Vamos lá. Loja Teosófica Henry Occult. Foi fundada no dia 19 de maio de 1921. Ela já teria, no caso, 100 anos. Então, em 1921 a 2021, a gente completa 100 anos da Sociedade Teosófica em Recife, de maneira geral. Ela se localizava na Rua da Fundição, em Santo Amaro, que era a sede provisória. Dentre os membros que eu consegui identificar, que compõem a loja em Rio Couto, a gente encontra Raul Duarte, presidente, Mário Gris, primeiro secretário, que Mário Gris foi o fundador, José Cavalcante Barbosa, segundo secretário, Mariana Barbosa da Silva, tesouraria, e Nestor da Silva Maia, bibliotecário.
eu ainda não tive como pesquisar quem é cada um deles. Possivelmente eu vou pesquisar para saber qual era a posição social, qual era a questão de notoriedade, se pertencia a algum outro grupo esotérico, que é justamente isso que a gente faz numa pesquisa histórica, é o cruzamento de dados e informações. Aí vem as comprovações, né? Vocês podem perceber aqui, ó, no jornal A Província, 30 de maio de 21. Escrevemos, foi ontem fundada a Rua da Fundição, na sua sede provisória, com o curso de muitos adeptos e pessoas simpáticas à causa, a loja teosófica em Rio Colt, filiada à Sociedade Teosófica, filiada à Sociedade Teosófica de Ádia. Aí vem aqui falando, né? Aí aqui tem dizendo os objetivos da sociedade, que a gente falou, e aqui ela tem uma certa ideia da sociedade teosófica no Brasil. Ela conta atualmente, apesar do curto lapso de tempo, com cerca de 300 lojas disseminadas em 31 países, notadamente Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos, etc. Possui no Brasil 18 lojas, das quais 3 cada um dos estados, de São Paulo, Rio Grande do Sul, capital federal, que na época era Rio de Janeiro. Presentemente, o movimento irrompe no norte do país, onde já existem várias lojas de estados vizinhos. Então, isso daqui é um documento muito importante, porque você vê como aqui na época a sociedade estava. Aí aqui ele já vai falando da loja do Recife. Quer dar uma lida aí, Bernadette? A loja Henry Alcott, a primeira fundada em Recife, desenvolverá o programa da Sociedade Central, promovendo para isso reuniões, palestras, etc., e concorrendo para o bom êxito de qualquer empreendimento de ordem material, intelectual ou moral de benefício coletivo. A sua diretoria provisória ficou assim constituída. Aí vem presidente Raul Duarte Ribeiro, primeiro secretário Mário Gris, segundo secretário José Cavalcante Barbosa, tesouraria Dona Mariana Barbosa da Silva, bibliotecário Nestor da Silva Maia. Os interessados pelo assunto poderão se dirigir ao secretário organizador da Seção Nacional da Sociedade Teosófica no nosso estado, o senhor Raul Duarte, a Rua Duque de Caxias, Downtown, onde será fornecida toda e qualquer informação a respeito. Então, assim, eles deixavam bem claros os intuitos, deixavam bem claros os objetivos e expuseram, basicamente, a ideia da sociedade teosófica aqui. E diziam onde é que as pessoas poderiam procurá-los. Eu encontrei também várias informações do pessoal, tipo, hoje nós citamos Mário Duarte, aquele que é presidente da Sociedade Teosófica, ou seja, o cara era conhecido como presidente, era uma questão de status do cara pertencer à sociedade aqui no Recife, né? Aí a gente achou aqui algumas atividades entre 21 e 39. Só para deixar claro, são várias atividades, mais de 80. Só que eu não podia colocar 80, senão a palestra não ia terminar nunca. E aí eu coloquei algumas aqui bem importantes que eu achei. Em 25 de agosto de 27, o mundo atual e a sociedade teosófica. Franco ingresso, Rua do Lima, já tinham mudado o endereço. Esse daqui, associações. Reunir-se-á, ou seja, uma mesóclise, né, coisa que a gente nem vê nos jornais mais, na próxima sexta-feira, às 19 horas, a sua sede, Praça Joaquim Nabuco, já mudou de local, primeiro andar, Loja Teosófica, e uma sessão em homenagem à passagem do 18º aniversário da sua fundação. Não foi a fundação da Sociedade Loja Teosófica, mas da própria sociedade, pelo que a gente pode ver aqui. São convidados para assistir a todas as pessoas simpáticas à causa teosófica e membros da mesma loja, iniciados ou não, que mostra que a loja ela era aberta, ela dava a possibilidade de pessoas que não eram da loja participar. Aqui foi uma palestra em 1928, né? Foi proferida pelo senhor Alcides Valença, no tema O Ocultismo como Fator de Evolução, seguindo com uma palestra do senhor J. Silveira, presidente da mesma loja, sobre o tema O Ritmo Eterno. O ingresso é franco. Então, essas são atividades entre 29 e 31 que eu selecionei algumas. Inclusive, a loja teosófica, em 1923, ela trouxe, inclusive, até a primeira conferência teosófica em Pernambuco. Foi onde aconteceu. Bernadette, tu consegue ler isso aqui? Acho que sim. Se eu não conseguir, vocês completam. Recebemos ontem, Recife, 11 de junho de 1923,
ilustríssimos senhores redatores da província, a diretoria da Liga Teosófica, está escrito Liga Estava Teosófica. escrito Liga. Muitas vezes eles chamavam Liga, chamavam a loja Ah, teosófica de Liga Teosófica, Estrela do Norte. sim. Em Riocó tem a subida honra de convidar-vos para assistir amanhã às 19h30, no grande salão do Templo Maçônico Conciliação, a Rua Formosa desta cidade, que Um nos minuto só, foi... Bernadette. O fato dela estar na loja maçônica, o que a gente pode deduzir? Quem aqui do grupo é da maçonaria? George e Fernando. Que existiam maçons que pertenciam à sociedade teosófica, ou seja, havia uma ligação esotérica entre maçons e teosofistas, o que mostra que ela estava bem inserida na sociedade. Concordam comigo? Sim. E sim. Que nos foi gentilmente cedido pelos seus dignos representantes a uma conferência que o distinto intelectual e teosofista Giovanni Leone, muito digno presidente da Loja Teosófica Orfeu da capital federal, levará a efeito, sendo o seguinte o tema escolhido: a morte e ressurreição de Deus, com os seguintes tópicos: grandeza e decadência das civilizações, suas religiões, respectivos mitos e heróis divinos, a questão das raças, o plano da evolução, constituição setenária do cosmos e sua relação com o homem, similitude do mito nas diversas religiões, sua significação oculta e consequente correlação com os mistérios iniciáticos, morte histórica e filosófica de Deus, decadência de nossa civilização, albores, auroras, não, de uma nova civilização, ressurreição dos deuses, ressurreição de Deus, necessidade de um herói divino para a nova raça, congraçamento das religiões, a fraternidade. Aí aproveitamos o ensejo para antecipadamente agradecer a vossa presença, apresentando os nossos mais sinceros votos de estima. Aí o resto não dá para ler, não. Dá para ler. Mas e aí, Bernadette, o que tu achou desses temas aí que eles abordaram em 1923? Esses temas são eternos, né? São constantes. É o que a gente vive sempre explorando, né? Falar, agora eu me surpreendo aqui, a morte e ressurreição de Deus, né? Isso aí, realmente, eu achei assim, muito forte. Não sei o significado que ele está dando a Deus aí, né? Possa ser que seja uma questão ligada ao cristianismo, ou possa ser que seja, tipo, a sociedade se afastou de Deus e agora... Ou filosófico mesmo, né? Como disse Nietzsche. Parece Deus mais Nietzsche, está morto, né? Nietzsche porque ele fala na morte de Deus e depois fala na ressurreição, né? Foi quem? Foi Fernando que estava falando? Eu estou dizendo, Nietzsche que tinha essa abordagem, né? Deus está morto, né? Eu acredito que tenha sido nesse sentido aí. E muitos membros da sociedade teosófica não gostavam de Nietzsche. Um deles era o próprio José Henrique Souza, de Elbiose. Ele chama Nietzsche de pseudo-filósofo. Que era uma compreensão, era uma discussão que eles tinham, né? Aqui foi em 23, né, o ano. Em 24 a gente tem uma outra... Sim, eu coloquei aqui o nome do jornal e a data, né, para facilitar, caso alguém queira pesquisar. Aqui vai falar um pouco sobre uma palestra, né? Novamente é o mesmo cara, Giovanni Leone, e aí ele fala o seguinte, né? Ele chama todas as pessoas pertencentes a qualquer grupo religioso, escolas científicas, que eram escolas esotéricas, filosóficas, enfim. Era uma loja bastante aberta. Aqui são mais palestras aqui, ó, que eu consegui registrar. Loja em Rocota Sociedade reúne-se hoje em sua sede. Já mudou, Rua do Veiga. Vejam que ela muda de sede constantemente. Só para voltar aqui também, aqui ela já mudou. Aqui ainda era Rua da Fundição, aqui já não é mais Rua da Fundição, aqui já é Rua do Veiga. Aí serão abordados assuntos de relevante interesse para a teosofia. Essa loja daqui, nesse dia, em 26 de abril de 32, ela abordou o tema Os Credos Filosóficos e os Novos Rumos da Humanidade.
pelo José Augusto Ribeiro. Ainda não sei quem é esse rapaz, no caso, mas é um especialista em estudos espiritualistas. Em 1930, ela já teve... Aqui foi anunciando a nova diretoria, que foi um novo grupo. Aí o presidente já passa a ser um senhor chamado Fausto Rabelo, segundo secretário, Francisco Rocha, tesoureiro, Samuel Bortinei. Esse cara daqui, ele virou presidente da loja depois. Bibliotecário, diretor da ordem de serviço. Vejam como é que eles eram bastante organizados, como tem a gente hoje também. E eles faziam questão de divulgar. Aqui são algumas conferências também. A obra não, né? O texto divulgado foi A Obra do Cristo, com a senhora Lucy Boeter. Destaque também o fato de serem mulheres palestrando. Hoje em dia é comum ter mulher palestrando, mas naquela época, a sociedade em si, propriamente dita, não era comum que mulheres ocupassem espaços esotéricos, só em maçonarias mistas, mas, de certa forma, mostra que a própria sociedade aqui no Brasil, a sociedade teosófica, ela era aberta a todos os sexos, no caso. Aí tem esse aqui de Ângelo Cibele, que a palestra era A Religião sob a Luz da Evolução. Entrada franca, sempre às 16 horas, horário que a gente se iniciava. Nessa daqui, em 25 de julho de 32, eles iam ler o texto do Bhagavata Gita, que é o livro de Krishna, do hinduísmo, né? Basicamente. E vão ler também A Chave da Teosofia, que é a obra de Helena Blavatsky. Essa daqui me chamou muita atenção, porque mostra a relação que a sociedade tinha com outros grupos. Por exemplo, a sociedade teosófica ela tinha uma proximidade com o círculo esotérico da comunhão do pensamento. A gente vê que um evento foi feito no círculo esotérico e outro na sociedade teosófica, o que reforça a ideia de que teosofistas, maçons, membros do círculo esotérico e até mesmo Rosa Cruzes andavam juntos. Eram membros de mais de uma associação, como ainda é hoje. Que está mostrando, né, o grupo. No tempo provisório, Tátua, Teran, não consigo ler, na rua Barão Triunfo, etc., realizará hoje às 19 horas uma conferência subordinada ao tema Prismas Teosóficos, e o professor Silveira, presidente da loja Henri Oculto da Sociedade Teosófica. Em seguida, dissertará sobre Natureza e Teosofia o professor Antônio Geraldo Mascarenhas de Araújo. O presidente do centro, Corzinho Lopes de Oliveira, convida todos os esoteristas e teólogos referentes nesta manhã. Então, olha só como é que era interessante. No próprio lugar do círculo esotérico, eles fizeram um evento teosófico. Já aqui, no evento teosófico, mostra: a loja teosófica receberá hoje em sua sede, a Rua do Veiga, o senhor Mascarenhas de Araújo, conhecido predicador de práticas naturalistas e vários associados do Tátua, o mesmo Tátua daqui, do círculo esotérico da comunhão do pensamento, tendo à frente o seu digno presidente, Cursino de Oliveira. A reunião, que constituirá uma tertúlia espiritualística, começará às 19 horas, havendo dissertações por parte dos visitantes, sendo encerrada por uma palestra do presidente da loja, I. Silveira, que dissertará sobre a dinâmica do pensamento. Para quem não sabe, o Pensamento é uma revista do Círculo Esotérico. Então, achei muito interessante essas duas matérias, porque mostra, veja a proximidade, 26 de junho e 29 de junho, e 6 de julho, aqui é julho, tá? Foi errado aqui. Mostra claramente que elas estavam juntas, caminhavam. Que vem outra conferência. Essa aqui é interessante, Bernadette, pode dar uma lida se quiser. A loja Henri Oculto, da Sociedade Teosófica, promove hoje às 20 horas, em sua sede social, a Rua do Veiga, a terceira conferência da série que vem realizando, subordinada ao tema o caos do momento à luz da teosofia, o caos do momento à luz da teosofia, obedecendo a seguinte súmula: tem Deus um plano, um governo, uma lei, ou é tudo mero resultado de um acaso cego e fatal? 2. Qual a nossa responsabilidade e papel a desempenhar no vazio cenário da vida?
3. Teias do destino do homem, tecidas pelas suas próprias mãos. Será o dissertante o senhor Manuel Padilha. Aí não há convites especiais, sendo cordialmente convidado todos quanto se interessem por assuntos de espiritualidade. Bastante interessante. Aqui eles chamaram todos para o aniversário deles, que foi o 11º aniversário, né? A Loja da Sociedade Teosófica comemora hoje o 11º aniversário de fundação. Vai ter um fato desse senhor, Adalício Santos. E em 11 de outubro de 38, promove às 20 horas uma palestra sobre o tema A Fraternidade à Luz da Teosofia. Aqui são as atividades entre 40 a 69. Aí vem comemoração ao 76º aniversário da Sociedade Teosófica em si. Aí já vem na Rua das Ninfas, que foi onde eles ficaram até o fim, em 1944. Aqui, em comemoração ao 27º aniversário da loja, realizará uma sessão solene. Mostra que a loja já está consolidada no Recife, na minha opinião. No dia 27/11/45, foi feita uma conferência sobre apreciação do positivismo, olha só, a carga do coronel Valoronga Fontenelle, discutir sobre o positivismo. Aqui é esse cara, Manuel Padilha, né? O tema é Sadharma, a boa lei. Sadharma, a boa lei. Aqui eles comemoraram junto com a loja Mahatma Gandhi. Aqui já visitando a loja Mahatma Gandhi, que eu vou mais adiante pegar ela quando acabar aqui, a loja Henry Occult. Notem que eles fizeram uma ação conjunta para o aniversário de Anne Bentham, que foi a presidente da Sociedade Teosófica também. Uma forma de homenageá-la. Eu acredito que ela já havia morrido nessa época já. Olha como a sociedade era chamada, neo-espiritualismo no jornal. O jornal se referia a gente assim, né? Aí vem falando, 37º aniversário de fundação em sua sede. Aí foi publicado por aquele Manuel Padilha o tema Homens. Lembrando que homens aqui não é homem do sexo masculino, é o ser humano, na época de maneira geral. Uhum. E aqui a gente vê a ideia, George, dos eventos de utilidade pública da Sociedade Teosófica. Foi quando ela passou a ser definitivamente reconhecida no Recife. Aí, ó, em projeto de lei, ele era o deputado estadual na época, chegou a ser prefeito de Recife, Augusto Lucena, reconhece como de utilidade pública a Sociedade Teosófica Henry Occult, a Rua das Ninfas, a qual, possuindo personalidade jurídica, está afiliada a uma grande rede universal de instituições congêneres, com fins assistenciais e filantrópicos, além das atividades culturais e religiosas propriamente dita. Então, eles tinham essas atividades aqui, eles eram basicamente, para poder você receber o título de utilidade pública, você tem que prestar serviço à cidade. E você vê aí que eles prestavam serviço à cidade, eles tinham uma ideia, eles eram filantrópicos nesse quesito. Eu já vi vários fatos de fazerem evento para crianças até. E aí, finalmente, foi promulgado em 1960. Em 59 foi dada a ideia, em 60 foi o presidente Antônio Neves, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP, promulgou as seguintes leis. Aí vem citando as leis promulgadas, dentre elas, reconhecendo de utilidade pública a loja teosófica Henry Occult. Isso rendeu, inclusive, homenagens a deputado Augusto Lucena, como fala aqui, né? Na época, o deputado estadual Augusto Lucena receberá no Recife, com as honras devidas, o professor Armando Salles, membro do diretório do Partido Social Progressista e secretário-geral da Sociedade Teosófica no Brasil. Esse faz é com X mesmo, faz o mesmo viagem de inspeção às lojas teosóficas no Nordeste, pronunciando conferências sobre temas ligados à teosofia nesta cidade, 1962. Aqui foi umas palestras que fizeram. A loja teosófica em Occult convida todos os sócios interessados a fim de assistirem quarta-feira mais uma reunião. Aqui, no dia 12/11/75, foi a última menção que eu achei à loja Henry Occult. A loja Henry Occult, situada na Rua das Ninfas, Sociedade Teosófica no Brasil, tem o prazer de convidar todos os membros e admiradores para a festividade do centenário de fundação
da Sociedade Teosófica Mundial, no próximo domingo, a partir das 16 horas. Essa, pessoal, foi a última referência que eu achei. Depois disso daí, eu não sei o que aconteceu com a loja Henry Occult. Eu sei que ela não existiu mais, porque eu peguei uma revista teosofista de 1979 e quando tem lá no começo dizendo os locais das lojas teosóficas, em Recife só falava Estrela do Norte, que foi fundada em 70, ou seja, não existia mais a loja Henry Occult. Desapareceu misteriosamente, sem deixar rastro, documento. Não sei se eles foram para a loja Estrela do Norte, não sei o que aconteceu. Só quem pode responder isso hoje são ou os documentos da loja teosófica ou a própria sociedade teosófica em si, que aí vai ser um tema da próxima pesquisa, né, que eu vou dar um aprofundamento. Aqui é um projeto, uma emenda de lei de Augusto Lucena, que ele concedeu benefícios para grupos aqui do Recife. Dentre os beneficentes para fins culturais, tem a loja teosófica Henry Occult, recebeu 4.000, isso aqui é cruzeiro ou cruzado novo, não sei ao certo, mas cruzeiro, né? Mas recebeu uma ajuda. Pronto, e aí a gente encerra a loja Henry Occult, fundada em 1921, tendo seu último registro em 1975. Seriam 54 anos de atividade, se a gente for levar em conta isso. Uma loja que se encerrou. Segunda loja teosófica em Recife, loja teosófica Gandhi. Aparece assim, com Y, com I, muitas vezes. A loja teosófica, Gandhi, ela foi fundada em 49. Em aproximadamente nesse dia, 16/6, tendo como primeira sede a Rua da Concórdia. Esse grupo, na verdade, só teve atividade na década de 50. Eu não achei mais nada desse pessoal na década de 60, nem 70. Também não sei o que aconteceu com eles, mas eles eram bastante proativos. Inclusive, um dos membros dele é esse Samuel Bortanick, que vocês puderam ver que ele pertenceu à loja Henry Occult, não foi? Foi. Agora ele é presidente da loja Teosófica Gandhi. Não sei se foi uma dissidência, não sei se ele foi lá dar uma força, não sei o que aconteceu. Mas eu sei que ele meio que participou dessa loja, né? Os seguintes membros são Francisco Botternick, Francisco Monteiro Barbosa, Marta Guimarães, Alcides de Araújo Valença, Paulo Silva Tesoureiro, olha só, diretor de propaganda, e Antônio Segundo Dito, como está escrito lá no jornal. Destaque para diretor de propaganda, né? Aí aqui é a fundação. Quer dar uma lida, Fernando? Sim. Loja Teosófica Mahatma Gandhi, na sede provisória da colônia Delfos, a Rua da Imperatriz, número 35, terceiro andar, realizou-se uma reunião sob a presidência do senhor Samuel Bortenick para tratar da fundação de uma nova loja teosófica. E com a presença de regular número de teosofistas, pitagóricos, maçons e espíritas, ficou escolhido o nome de instituição teosófica, que é o de Mahatma Gandhi, em homenagem ao pensador e místico hindu. Essa nova loja teosófica está afiliada à Sociedade Teosófica no Brasil, com sede matriz em São Paulo. Na, acho que mesma reunião, ficou constituída a seguinte diretoria provisória: Samuel Bortenick, presidente; Francisco Monteiro Barbosa, primeiro secretário; senhora Maria Guimarães, segundo secretária; Alcides de Araújo Valença, diretor de propaganda; Paulo Alves da Silva, tesoureiro; Antônio Medeiros, segundo dito, segundo tesoureiro, né? Para sua próxima reunião, no dia 26 do corrente, às 15 horas, no mesmo local, estão sendo convidados os espiritualistas em geral. Pronto. 16 de junho de 1949. Aqui são as atividades que eles fizeram, que eu consegui encontrar. Eles tinham uma relação com esse grupo chamado Colônia Delfos, né? Aí, em 49, logo no ano de fundação. Eles fizeram muitos eventos no dia 31 de dezembro. A diretoria da Sociedade Loja Mahatma Gandhi está convidando os espiritualistas e os públicos para assistir à sessão solene na Rua da Concórdia, em homenagem ao Dia da Fraternidade Universal, que é o dia 1º de janeiro. Aí vem aqui em 52 novamente, né? 31/12 aqui.
Olha só, já mudaram o local, né? Já não é mais Rua da Concórdia, já é Rua Augusta, uma sessão magna comemorativa. Falarão vários relatores, havendo a seguir distribuição de brindes às crianças. Então, a gente deduz que ela tinha crianças participando da loja. Em 50, a Colônia Delfos, filiada ao Instituto Neopitagórico do Paraná, em conjunto com a Loja Teosófica Gandhi, filiada à Sociedade Teosófica no Brasil, estão convidados seus associados espiritualistas em geral para assistirem em sua sede, a Rua da Concórdia, andar, às 15 horas da manhã, as comemorações do Dia da Fraternidade Universal. Isso aqui não é 41 não, tá? É 31. Olha só, 3 eventos seguidos, 49, 50 e 52, do dia 31 de dezembro. Que era, como eu disse, eles faziam muitos eventos assim. Esse aqui, em 53, transcreve hoje aí, ó, o 4º aniversário de fundação dessa loja, o que foi quando eles fizeram o aniversário. Aí, olha só, durante a qual será feita a distribuição da revista O Teosofista entre os presentes. Mais uma ação com a Colônia Delfos, né? Aí eles fizeram uma palestra, uma conferência com o senhor presidente. Não disseram qual seria a conferência. Conferência Teosófico-Pitagórica. Eu achei interessante como é que eles chamavam o termo. Novamente, Esse instituto, eu acho que ainda existe, é o Instituto Neopitagórico, né? Que é... O fundador dele também ajudou a Sociedade Teosófica a vir para o Brasil. É Dario Veloso, né? Dario Veloso, foi. Acho que deve ter um grupo, tipo uma filial na época, né? Eu também não sei se eles existem ainda, ou se o nome ainda é Colônia Delfos, né? Existe ainda. Existe? Existe. No Paraná. Então, olha só, uma forma de compreender a pesquisa é o quê? Seria ter contato com esse grupo, perguntar, olha, vocês tiveram alguma relação com a Sociedade Teosófica de Recife? Porque, com certeza, se eles tiverem alguma documentação, eles podem ajudar. Como também a gente ajudou eles aqui, né? Se eles quiserem saber um pouco do instituto deles, eles têm essa consulta aqui com esse material nosso. A gente achou outra aqui de novo, Colônia Delfos, filiada à matriz do Paraná. Aí o tema que eles te falaram, as religiões e o destino da humanidade. Ficou a cargo do presidente. Aqui são as últimas, né? A diretoria da Loja Teosófica Gandhi está convidando os seus associados e associações para uma reunião hoje, às 15 horas, na Rua Augusta. Pronunciará nessa ocasião a palestra subordinada ao título Você pode fulminar o mundo. O acadêmico Milton Paulo de Souza. 53, aqui é novamente falando sobre os brindes que vão dar às crianças. E aqui em 53, bem interessante o tema, né? Olha só. Em homenagem ao doutor Janahar Daza, do antigo presidente mundial da Sociedade Teosófica. Assistirem hoje a sessão fúnebre em homenagem a ele, ao presidente da Sociedade Teosófica Mundial, cujo falecimento ocorreu em junho deste ano. Então, a gente pode perceber que elas tinham bem uma questão de respeito e atividades, inclusive. Pronto. Basicamente, encerramos aqui as 2 lojas teosóficas que foram iniciais no Recife. Não temos mais nenhuma documentação, nem nada desse pessoal. Nada. Apenas esses registros. E aí a gente entra na nossa loja atual, que é a Loja Teosófica Estrela do Norte. A Loja Teosófica Estrela do Norte, ela foi fundada na década de 70, ou seja, especificamente 1970, por Maria José de Jesus, na garagem da sua casa, na rua Diogo Álvares, 155, bairro da Torre, que é onde a gente se reúne atualmente. Ou seja, a nossa loja, ela não precisou mudar de sede como as antigas. Ela permanece no mesmo local desde a sua fundação. Como eu deixo claro aqui, né? Isso aqui é o documento de fundação da sociedade, que foi passado hoje de manhã, né? Que se encontra. 10 de julho. Sriram assinou. Sriram, foi o presidente mundial da sociedade, né? Uhum. Ele veio, isso aqui veio da Índia, não foi? Sim, sempre vem. Sempre vem da Índia, isso. É o documento da Sociedade Teosófica Estrela do Norte, 1970, no caso. Assim como as outras lojas, eu também achei uma porrada de evento da Sociedade Teosófica, mas eu não pude achar
não pôde retirar todos. E também tem um fato de que o jornal Diário de Pernambuco, ele está digitalizado na hemeroteca digital até a década de 80, 1988. Para ter informação dos anos 2000, dos anos 90, teria-se que ir pessoalmente ao arquivo público na Rua do Imperador, lá no Recife, para acessar esses jornais antigos. Porque talvez lá eles tenham digitalizado, coisa que na hemeroteca digital não tem. Bom, primeira referência da nossa loja teosófica, em 1975, no dia 24 de janeiro. Bernadette, Oi? dá uma lida? Ah, sim. Simpósio espiritualista será encerrado amanhã falando em fraternidade. O Simpósio Nacional Espiritualista, que se realiza nessa cidade, na loja Estrela do Norte, será encerrado amanhã. Diariamente, na sede da loja Rua Diogo Álvares, 155 Torre, são realizadas sessões e conferências públicas. Os temas gerais do encontro são a fraternidade dos anjos e dos homens e a grande fraternidade. O simpósio, que também é assistido pelas crianças integrantes da sociedade da Távola Redonda, conta com a participação de grande número de teosofistas do sul do país. Os trabalhos estão sendo coordenados pela senhora Maria José de Jesus, presidente da loja Estrela do Norte. Liga. Escreveram Liga. Chamada de Liga, Essa matéria daí, eu conversei uma vez com Norma, né? Norma, ela me disse que Maria José, ela atendia todo mundo, espíritas e etc. E não era necessariamente para falar somente de teosofia. Isso no começo da década. E a gente pode ver isso daí, que vai ser na próxima página, uma matéria riquíssima de Maria José, que eu fiquei, inclusive, de mandar para a Márcia, né? Eu vou mandar para ela até. A matéria é muito grande, daí eu retirei os principais flashes da matéria. Mas olha aqui a matéria. Popular no mundo. Teosofia é uma síntese do budismo e do hinduísmo e do cristianismo. No dia 13 de 8 de 78. Essa daí é Maria José, fundadora da Sociedade Teosófica. Daqui. Estão vendo aqui ela? Vamos. É uma foto de Maria José, uma foto rara, um registro dela, da fundadora. E feito na própria loja, como se pode ver aqui, né? A grade. Feito lá no local. Olha só a matéria. Teosofia. Doutrina de todas as crenças chega ao Recife. É a mesma matéria daqui, só que eu tive que recortar a matéria em várias partes, que não dá para colocar toda. A matéria é muito grande mesmo. Agora, a gente me chamou a atenção o seguinte. Eu conheço essa pessoa que escreveu esse texto, Leda Rivas. Ela escreveu em 78. Eu, sinceramente, assim, há uma contradição nessa matéria. Doutrina de todas as crenças chega ao Recife. A teosofia não chegou ao Recife em 78. Ela é muito anterior, muito. E aí vem falando um pouco sobre ela, né? Numa casa modesta, da rua Diogo Álvares, na Torre, Maria José de Jesus, mãe de 2 filhas, avó de 4 netos, recebe dia e noite dezenas de pessoas que, aflitas, buscam em seus conselhos uma orientação para um sem número de problemas. São adolescentes, jovens e pessoas de idade avançada, vindas das mais diferentes áreas de atuação humana, de bairros distantes, situações variadas, que procuram, numa palavra, um caminho. Não há bola de cristal, nem búzios, nem cartas de baralho. Numa pequena sala de reuniões, tendo às costas e à sua frente um quadro de Cristo, Dona Maria José apenas fala, ouve e vê. Ali, os de alguma ou nenhuma religião se reúnem 2 vezes por semana para discutir e divulgar uma doutrina que vem de início da era cristã, mas que só agora começa a tomar vulto em Recife, a teosofia. É bastante anacrônica essa matéria. Bastante. Ela não começou a ganhar vulto somente nessa época. A teosofia já era muito consolidada aqui em Recife. Agora, de fato, Maria, talvez ela tenha dito isso por se referir à década, né? Ou pelo período de inatividade das outras ordens, como a loja Mahatma Gandhi e Henry Occult. Mas a teosofia ela já existia no Recife, sim. Aí aqui são trechos da matéria que eu peguei aqui, porque isso aqui dá tudo escrito lá, mas aí se eu fosse escrever, gente,
pegar o conteúdo em si, ia ficar muito grande. Aí vamos fazer o seguinte, eu vou ler um trecho aqui, George também pode dar uma contribuição, Fernando, Bernadette. Essa matéria é a mesma matéria, tá? A mesma matéria. Isso aqui são falas de Maria José. Eu senti que a teosofia não podia ser conduzida como naquela loja. Como naquela loja. Ou seja, se referindo à loja Henry Occult. De portas Uma fechadas. rata grande, né? Não, a loja Henry Occult. De lojas fechadas. E... Como é que eu posso dizer? Sem alcançar a tantos mesmo... Perdão. Ser conduzidos naquela loja, de portas fechadas, misteriosamente, sem alcançar a tantos com os mesmos conflitos interiores que eu tive um dia. Era preciso ser mais divulgada. E foi a partir de um encontro teosófico nacional de teosofistas em São Paulo, onde fui a única representante de Pernambuco que decidi optar por outro caminho. Então, mostra que ela pertencia à loja Henry Occult, como ela diz aqui, na verdade. Ela expõe que ela pertenceu à loja Henry Occult, do começo da década de 40. Lê aqui, por favor, Bernadette. Com apoio de teosofistas famosos como Carmen Pisa, John Coates, atual presidente da Sociedade Teosófica Mundial, e Ulisses e Eneide Rezende, está encobrindo aqui. Maria José fundou, no início dessa década, a loja Estrela do Norte na garagem de sua própria casa. Hoje, ampliando uma sala, ela reúne 40 pessoas às terças-feiras pela manhã e às quartas-feiras à noite, numa pregação que, em geral, dura 1h30, mas que pode prolongar-se por tempo indeterminado, dependendo do debate que provoque. Diário de Pernambuco, agosto de 78. Quem quer essa daqui? Dos membros que pertenciam. Então ficou mais claro, Diego, ela não fundou a teosofia, ela fundou a loja. A Estrela do Norte. Isso, exatamente. Ela fundou a loja Estrela do Norte, não fundou a teosofia propriamente dita. Aí ela fala o seguinte aqui, ó. Ela fala o seguinte. Isso aqui eu não coloquei aí, mas eu tenho aqui anotado. Amigos levaram, era em 45, a loja teosófica Henry Occult, situada à época na Rua das Ninfas. Ali, começou a participar de reuniões semanais e descobrir múltiplas facetas da doutrina, que preenchia perfeitamente as suas aspirações. Em outras palavras, ela pertenceu à loja Henry Occult desde 1945. E aí houve alguma dissidência, houve alguma discussão, alguma briga, ela se desentendeu com o pessoal e ela conseguiu o apoio dessa Carmen Pisa, do presidente da Sociedade Mundial, John Coates, e fundou a Sociedade Teosófica Loja Estrela do Norte, né? Então ela foi a fundadora da Loja Estrela do Norte, não da teosofia no Recife, como diz a matéria. Aí aqui é o grupo que participa, né? Márcia, quer dar uma lida aqui? Onde você... São, em geral... Acho que você vai ter... São, em geral, jovens com problema de comportamento que querem se libertar-se de alguns vícios e me pedem para ajudá-los. Não faço milagres nem prevejo o futuro. Apenas uso a minha intuição para orientá-los, como quem usa a fé para fazer uma ovelha desgarrada voltar para o rebanho. Diário de Pernambuco, Recife, seção B, 13/8/78, página 9. Então, mostra que ela atendia jovens, pessoas de várias idades, pessoas de várias classes, mostra o que a gente chama isso na história de circularidade. O que é isso? É o fato de haver várias trocas culturais entre várias pessoas. Hoje um cara está na igreja católica, de manhã o cara está na igreja, de tarde o cara está na sociedade teosófica, né? Aí Mas aqui eu a acho gente... eu acho só uma observação, eu acho isso uma coisa interessante, até um pouco, assim, regional, até do Nordeste, que é a questão do misticismo, né? Você vê que ela é uma pessoa mística, as pessoas vão porque ela tem uma intuição, não é um grupo, assim, de estudo, como a gente está acostumado a ver aqui. Parece que tem essa característica. Não sei se como a Leda registrou, né, no início da reportagem, e vê, ela tinha esse poder, né, segundo o relato de familiares dela. O que Norma disse, né? Que muita gente ia não pela teosofia em si, mas ia mais por ela, nesse caso.
Aí, olha só as próximas matérias aqui. Resumo de todas as crenças e todas as religiões, a teosofia reúne no Recife seguidores. Aí aqui é falando um pouco sobre a sociedade teosófica, né? Aí quem estava presente foi essa mulher, Betsy Coates, que ela era a esposa do presidente da Sociedade da Inglaterra, uma pessoa notória, ou seja, como é que uma pessoa notória vem aqui para Recife? Aqui vem falando sobre ela, né? Isso aí, bem histórico. É a esposa do John Coates, né? Do presidente da Sociedade Teosófica Mundial, né? Internacional. Isso. Internacional. Vinda em tempos de imemoriais, a teosofia, que teve seu apogeu no século passado com a criação da primeira sociedade em Nova York por Helena e Coronel Henry Occult, encontrou seus primeiros adeptos no Brasil em 1919. Olha só, mais um erro. A partir de 1919, não foi. E há pouco mais de 30 anos vem se desenvolvendo em Pernambuco. Não, aí é... Pouco mais de 30 anos, não foi mais de 30 anos, né? Nessa época tinha mais de 50 anos, né? Já de 1921, né? É por isso que é chato ser historiador, porque aí eu vou conversar com a Leda, vou dizer isso para ela, ela vai ficar chateada, mas não vou falar isso para a Leda, né? Ela me ajudou muito também, me ajudando com essas fontes aqui na época. E no intuito de divulgar ainda mais os ensinamentos desta chamada sabedoria, a Sociedade Teosófica no Brasil convidou a senhora Betty Coates, esposa do presidente da Sociedade Teosófica Internacional, que tem sua sede na Índia, para manter contato com os teosofistas de todo o país. No Recife, a senhora Coates proferirá uma palestra no próximo domingo, às 20 horas da manhã, no Teatro Valdemar de Oliveira, sobre o tema A Ponte entre a Ciência e a Religião. Pessoal, essa matéria é imensa, imensa. Só que eu recortei apenas isso daqui. Eu vou mandar para vocês a matéria completa. Ela dá no mínimo umas 4 páginas, porque eu tenho que recortar parte por parte. Aí olha o título, né? Qual foi? Envia para mim também. Mando, com certeza. Isso foi em 79, né? Aí eu aqui, ó, conferência. Os poderes ocultos do homem é o tema da conferência do professor uruguaio Mário Dobel, que fará domingo às 20 horas no auditório da TV Universitária, no auditório da TV Universitária. A palestra é promovida pela Sociedade Teosófica do Brasil, através de sua loja Estrela do Norte, do Recife. O encontro é franqueado aos interessados em teosofia. E aí, depois disso daí, eu vi essa matéria aqui grande, falando mais sobre isso aqui, a respeito da teosofia, de quem era o cara, né? Aí vem dizendo assim, né? O conferencionista da nacionalidade uruguai reside no Brasil, onde preside em Brasília a loja Alvorada. Então ele foi presidente da loja Alvorada, né? Aí vem falando aqui sobre ele. Foi representante do Uruguai no Congresso Mundial do Centenário da Sociedade Teosófica. Então dá para você ver que esse cara aqui é um cara importante. Aí, olha só, no Recife, a Sociedade Teosófica funciona na Rua Diogo Álvares, sendo aberta a pessoas de todas as crenças, falando sobre a Sociedade Teosófica. Em maio, a convite da Loja Estrela do Norte, esteve no Recife a senhora Betsy Coates, esposa do presidente, falando. Nessa oportunidade, a senhora Coates manteve contato com todos os teosofistas da região, explicando as novas tendências da filosofia, que agora defende ardosamente a preservação do meio ambiente. Aí aqui é falando um pouco, a teosofia conta atualmente com 47 lojas, ou seja, ela teve um aumento significativo, né? Na época, em 1921, ela tinha 21 lojas, agora subiu para 47. Ou em diferentes países. No Brasil, tem representação em todos os estados, então mostra que ela já se expandiu em todos os estados. Aí aqui é falando sobre a teosofia de maneira geral, aqui fala o ensinamento sobre ela, aqui é sobre a sociedade em si, explicando. Mas foi bem importante essa matéria. Deixa eu passar para outra. Ontem, na Associação de Sociólogos de Pernambuco, foi realizado o debate sobre o tema Prev-Saúde. Não, isso aqui não interessa não, o que interessa é aqui. A Sociedade Teosófica do Brasil, Loja Estrela do Norte, promoveu um ciclo de palestra do seu presidente nacional, Murilo Neves de Azevedo, que se encerra hoje, na Livraria Síntese, Rua do Hospício. Cosmogênese e escolas e iniciativas foram 2 temas apresentados. Chegaram a conhecer ele? Não. Márcio? Quem conheceu foi Norma, né? Eu ouvi falar, tanto ele como o Mário Dobal, eles moravam aqui em Brasília, famoso, né? muito E o conhecido. Mário parece que Murilo Nunes. Agora acho que é Murilo Nunes, né, de Azevedo, você falou, Neves?
É E, ó, Nunes. Inclu- não pode falar. O Edmar, eu acho que vai fazer no Teosofia e Arte hoje uma homenagem sobre ele. Exato, Ah, é? é. Poxa. E, ó, Betson, ela veio mais de uma vez a Recife, viu? Chega ao Brasil esta semana, viúva do ex-presidente da Sociedade Teosófica. Ela vem conferir uma série de palestras nas principais capitais brasileiras e, sob o patrocínio da Loja Teosófica, fará uma conferência do Recife no início de junho. Atualmente, a senhora Coates, inglesa de nascimento e radicada na Austrália, divulga a doutrina teosófica por todas as partes do mundo. Por diversas vezes já esteve em nosso país, então ela veio no Brasil várias vezes e fazia questão de vir para Recife. Isso é histórico. Ela falava em português ou tinha algum tradutor, sabe dizer? O Bernadette. Aí tem que ser a testemunha ocular. 84, Lúcia, Norma, É Paulista. norma. Tradutores, deveria ter alguém traduzindo, geralmente é assim. É, né? Curso de Introdução à Teosofia. Sociedade Teosófica no Brasil, Recife, Loja Teosófica, promoverá de 15 a 18, na sua sede, Diogo Álvares Torre, um curso de Introdução à Teosofia, ministrado pelo engenheiro paulista Eduardo Verme. Conheceram ele? Ele Ele vai dar uma palestra hoje, às 18 horas. direto. E ele vai dar uma palestra hoje, é? Toda semana. Vocês não conhecem o Eduardo? Que isso? É sobre yoga, Krishnamurti. Vocês não estão assistindo as programação semanal da ST. Eu assisto, ele que está fora. Olha só, Eduardo, do Instituto de Tecnologia de Aeronáutica de São Paulo. Serão abordados os seguintes assuntos: Blavatsky e o renascimento da tradição esotérica, plano divino, a unidade da vida, evolução da vida e da forma, origem do universo, a lei dos ciclos, a natureza do homem, pensamento, morte, caminhos da autorrealização, vida integrada, senda do discipulado, poder do som, a influência da música no mundo. Informações com Belly. Belly foi membro da loja, né? Belly, foi. No telefone, olha o número de Belly aí, o antigo. Foi ela que apareceu na reabertura da loja, Bernadette? Não sei. Que mora hoje em dia, parece que é na Alemanha. Não, Belly, ela faleceu. É aquela bem velhinha, cabelinho branco, pequenininha, bem maravilhosa, Belly. Foi aquela que apareceu em 2017? A que vive na Alemanha é Rose. Rose, pronto, foi Rose que ela veio, até trouxe um material para a gente, né? Aí olha aqui. Mais cursos da loja teosófica da gente. Para ministrar um curso de introdução à teosofia de 15 a 18 desse mês, estará chegando no Recife o engenheiro Eduardo. O curso é promovido pela Sociedade Teosófica do Brasil. Onde as inscrições são feitas na loja. Essa daqui, ó. Chega amanhã ao Recife a professora mineira Maria Cândida Gomes Pinto. Ela vem proferir a palestra sobre bases da meditação, a convite da Sociedade Teosófica em Pernambuco. Está sendo realizada às 18 horas a Semana de Integração dos Movimentos Espiritualistas, que se encontram no dia 2 de agosto, próximo à Loja Teosófica. É uma promoção à Sociedade Teosófica no Brasil. Fazem parte do programa os seguintes assuntos: eubiose, maçonaria mista, Sagrada Ordem da Cruz, psicologia esotérica e teosofia. Olha só a relação que eles fizeram. Provavelmente membros da eubiose foram para lá também. Outra matéria, né? A Sociedade Teosófica no Brasil está promovendo a Semana de Integração. Aqui é a mesma coisa. Mas aqui tem informação a mais, ó. Com o apoio da Loja Teosófica Estrela do Norte e Grupo Teosófico Fênix. O programa, a partir das 19 horas, é o seguinte: maçonaria mista, com Ângelo Costa. Amanhã, Sagrada Ordem da Cruz, com o irmão Melquisedeque. Quinta-feira, Psicologia Esotérica, com Olga Andrade. E sexta-feira, com Albertina Fernandes. Essa matéria complementa a matéria de cima, como vocês podem ver aqui. A Albertina aí. Conheceu ela? Eu cheguei na loja em 1996, né? Ela, depois de muita insistência lá da CI, de Norma, ela foi dar uma palestra
E quando ela faleceu, doou quase 200 livros para nós, inclusive de autoria dela. Poxa, Eu importante, né? distribuí, né? Entreguei a Luiz Paulino um dos livros dela, um para a Loja Esperança, para Brasília, para cada sede, assim. Rio, São Paulo, Borraja. Aí a gente vê, né, Bernadette, a importância do trabalho da gente, né? É o que eu disse, né? A gente fazer o livro aqui da gente e colher, além desses jornais, da parte documentada, a gente pegar também entrevista de quem está vivo ainda, né? Porque vai ajudar muito aqui a gente. Aqui são as últimas matérias que eu peguei. Existem mais matérias também. Mais matérias, no caso, só que eu selecionei, porque senão a gente ia ficar muito extenso. Aqui, ó. Novamente, não, aqui é mais uma matéria do mês daquele ano, que veio o Betty Coates. Aqui tem uma explicação a mais, né? A senhora Coates, inglesa e residente na Austrália, profere 2 conferências. Uma às 20 horas no Teatro Valdemar de Oliveira, sobre ecologia, e outra amanhã, também às 20 horas, no auditório da Universidade Católica de Pernambuco, sobre um tema teosófico, Sintonizando o Futuro, Ciência e Religião Unidas na Lei Universal. Olha, na Universidade Católica, que eles eram bem fechados. Aqui é uma tradução melhor do Eduardo, né, que vai proferir uma palestra hoje. E aí a gente acaba com... Tem mais, tem até a década, tem algumas, mas aí eu, para não ficar muito extenso, eu resolvi finalizar aqui mesmo. Aqui são algumas imagens da gente, né, hoje em dia. Auditório, Bernadette, Rose... Palmeira. Palmeira. Não, aqui não é Palmira, não. É. Palmira está aqui, ó. Ah, é mesmo, eita. Olha só, ela é aquela Rose da Verdade. Alemanha. Certo. Olha só, Bernadette, aquela Rose. Rose. Aqui tá Lúcia. Lúcia. Ah, acho que é Célia. Não, Célia tá É aqui. outra Célia ali. Lúcia, Célia, Norma Isso. e Palmira. Palmeira. Esses aqui são 2 convidados que vieram. Cláudia, esqueci o nome dele. Ele também é da maçonaria. Fernando, conhece ele, Fernando Leandro, Jorge? era Leandro. Leandro, da maçonaria. Aqui são os objetivos da gente, né? O banner nosso, nossos objetivos. Os livros aqui, alguns livrinhos nossos. Nosso cartazinho aqui que a gente tem. Isso era um travesseiro? Era. E aqui a gente tem algumas fotos nossas aqui, né? Fernando nessa selfie. Fernando, Palmira. Essa é a filha de Dona Maria Zé de Jesus. Fundadora, né? É. Lúcia, você. A imagem de Blavatsky. Aqui foi uma foto nossa em 2015 que eu tirei, né? Loja A Teosófica. Daci aí. Ó, Darcy. Todos nós Lúcia. aqui. Lúcia, Norma. Norma, você, eu e Palmira. Isso. Eu não sei quem bateu a foto. Pronto, gente. E assim eu finalizo a nossa palestra. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido também sobre o assunto. Foi ótimo. Gostou? Muito enriquecedor, porque a gente vê que a loja ela tinha realmente uma atuação social. A prova disso que ela se tornou utilidade pública, né? Isso significa que ela trabalhava também o lado social, né? Ou seja, ela funcionava, na verdade, a ordem teosófica de serviço, né? Dentro dela. Isso é que chamou mais atenção para mim. É verdade. Vivi, muito bom conhecer um pouco da história aqui no Recife. Que bom, Vivi, que você gostou. E a gente vai fazer muito mais ainda, muito mais palestras. Vamos pegar também esses documentos aí, porque tem mais coisas aí que a gente não viu. E é importante a gente preservar o documento, né? Porque o jornal é o que os outros falam da gente. Não é o que a gente é o que os outros falam. E pode estar sujeito a alguns equívocos, como o Leida cometeu lá. E é importante a gente ter a nossa própria história,
fazer um relato de um livro para guardar nossas memórias e exatamente isso, para gerações futuras e estimular até mesmo, Márcia, outras lojas a fazerem o mesmo também, né? Não, eu quero te dar os parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, e eu fiquei até curiosa quando você falou das lojas. Eu peguei um livrinho aqui do João Batista Brito, que ele tem um livro sobre a teosofia e a sociedade teosófica no Brasil, não sei se você conhece. E aqui o último registro da loja Olcott, Henry Olcott, é 1935, quando tem a renúncia do presidente, Dr. Lino Colonna. Qual ano? Então, você tem muito mais informações do que ele. Então, é muito importante isso que você está fazendo, esse trabalho que você está fazendo, que realmente sirva de estímulo. Eu nem sabia que a esposa do John Coates tinha vindo aqui tantas vezes. Veio. Prestigiou, né, Recife e a loja. Achei muito interessante esse perfil realmente assistencialista que teve a loja, essa atuação social. Muito bonito o trabalho de vocês, parabéns. E que se mantenha assim, que fortaleça essa loja cada vez mais. A gente vai se fortalecer, vai manter o grupo de membros firme, forte. A ideia é essa mesmo, né, Márcia? É prosperar e sempre tá aberta, né? Porque vai chegar o tempo que eu, Bernadette, Norma, Lúcia, a gente não vai estar mais aqui, né? Vai chegar o tempo que a gente não vai estar mais aqui. E aí, como é que vai ficar a loja? Quem é que vai contar a história da gente? Quem é que vai saber quem é a gente? Aí vão recontar a história dizendo que a teosofia começou nos anos 2000 em Recife, aí é demais, né? Não pode, né? Cresce no Recife o movimento teosófico em 2030. Poxa, não pode, né? Não pode, É não pode. importante, assim, você dar continuidade à pesquisa para pegar essa geração que veio depois, né? Desses últimos eventos aí que você relatou. E aí, inclusive, Tem a contribuição de Norma, né? Que isso. E aí era... vai ser trabalho também de Valdênio, Valdênio é meu aluno, inclusive até, um aluno meu, orientando do mestrado, que ele fala um pouco aí do teu trabalho, Valdênio. Tá ouvindo? Valdênia é daqui do Recife? É. Sou do Recife. Fala um Ótimo. pouco aí, Valdênio, aí, de tudo. A gente está nesse trabalho de pesquisa, de mestrado em História. A Sociedade Teosófica, eu, junto com a Rosa Cruz, a gente tá buscando um perfil das ordens esotéricas na cidade, sem ser exclusivamente uma, mas, como disse a Márcia, a pesquisa é bastante enriquecedora quando você vê, complementando o que o George falou, né? O caráter social mesmo, da sociedade como um todo. Você vê a matéria sobre a Maria José, ela recebe espírita, não espírita, cristão, hindu, ela recebe apenas para ouvir, e isso é uma prestação de serviço absurda. E uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente faz os estudos, pesquisa e vai atrás desses assuntos, é como o Recife aceita isso. Ele é muito receptivo a essas sociedades. O Recife ele tem essa característica muito forte de busca de explicações, né, ainda que seja metafísica ou não. O Recife tem muito isso. Então, a gente tem no Recife, nesse aspecto, centros espíritas, você tem a Sociedade Teosófica, você tem a Comunhão de Pensamento, a Ordem Rosa Cruz. Aqui a gente tem realmente uma gama muito grande. E cada vez que você vê uma palestra como essa, que mostra pesquisa, que você vê que o campo é muito fértil, muito recheado, é uma coisa sempre que desperta a fascinação da gente que gosta do assunto e que, despertando curiosidade, a gente complementa sempre os estudos, porque a gente em história nunca para, né? O assunto nunca se esgota. Você sempre desenvolve um pouco mais. E essa é mais uma experiência bastante interessante, a quem eu agradeço primeiro ao Diego, né, pelo convite, e a você pela receptividade. Obrigado a todos. E Valdênio vai entrevistar você, viu, Bernadette? Vai entrevistar a gente aqui, viu? Vou sim, me aguardem. Ok, tudo Pronto. bem. Bom, pessoal, Muito bom, muito mais bom. alguma coisa? Parabéns, muito bom mesmo. Não, Obrigado. e eu estava pensando aqui, vamos retomar essa, né, Jorge? A gente pode levar a teosofia lá para a maçonaria, dar uma palestra lá e vice-versa, né? Era um trabalho que era muito bonito no passado, tinha essa união, várias ordens, né, trocavam ideias entre elas. E hoje a gente parece que perdeu um pouco disso, né? Vamos retomar esses assuntos. A minha dissertação no mestrado,
ela foi sobre a trajetória da Ordem Rosa Cruz no Recife. Eu falei da Sociedade Teosófica também dela, da gente. Eu não ia deixar de falar da gente, né? Claro, né? Falei da gente também. E, assim, tem que ser complementado aquilo dali. E aí tem quem? Tem Valdênio para complementar, responsabilidade grande aí, tem a gente aqui. Era um Recife esotérico. Em Recife a gente tinha Círculo Esotérico, Eubiose, Sociedade Teosófica, Ordem Rosa Cruz, tinha E tanta outras coisa. mais, viu? Tinha Legião da... Não, era... Como é que é o nome daquela mesmo? A Que é neopitagórica aqui... também, né? LBV? Neopitagórica Não, tinha aqui. tinha, não, LBV não. É uma que tem até em Brasília também. Vale do Ah, do Amanhecer. Vale do Amanhecer. Vale do Pô, Amanhecer. elas até Maravilha. existem, né? Agora, Mas, assim, mas tá, existe. você nota se está em decadência, você vai nos prédios já hoje Tem está caindo, sem Camaragibe. reforma, né? Mas Existe. falta essa união, né? Que tinha no passado. O Vale do Amanhecer existe ainda. São grupos Existe, assim. tem aqui. A Dá roupa... para fazer um conclave bom. É mesmo. Tá bom, pessoal. Ok. Bom, Tá bom, obrigada, pessoal. Também Obrigada, agradeço. Márcia. tá gravado, né? Ah, Gravado, eu vou mandar, eu já vou baixar, demora mais ou menos uns 15 minutos para poder baixar, já vou estar no YouTube e compartilhar o link no grupo. E se quiser adicionar a Márcia também no grupo, viu, Márcia? Se Seja bem-vinda. inscrevam no canal de Tá bom. Fernando. É onde estão as Não é nossas meu, não. É da loja. Eu tô ainda, Viu, Márcia? Se quiser ainda entrar no grupo aprendendo a da gente mexer, aqui, viu? da Eu tô Sociedade inscrita Teosófica, viu, já. Márcia? Você será Tá bom, bem-vinda, viu? tá bom. Olha. Porque a gente fica Ela aqui vai só em pensar. Brasília, a gente não sabe da realidade do que acontece nas outras lojas, né? Uma Qual é, experiência qual é a função enriquecedora. da senhora em É. Brasília hoje? A minha função, eu sou segunda secretária nacional. Como é que você sabe que o nome dela é Márcia? Hein? Da Sociedade Teosófica, né? Isso. Ei, Aí eu ajudo aqui na programação, ajudo o presidente com as coisas administrativas. ela está nas palestras. Então Sim. Eu faço a abertura das lives, algumas coisas Isso. assim, a gente ajuda. Então a gente teve a segunda secretária nacional, foi uma honra até pra gente aqui, né? Verdade. Imagina, gente. Eu vou lhe mandar, viu, Márcia? Vou lhe mandar também para todo mundo aqui as matérias partidas, que são aquelas dos slides, com os detalhes, para vocês verem como é que era tratada a teosofia, e eles se referem com muito respeito à teosofia. Agora, também tem um material que eu achei atacando a Sociedade Teosófica da Igreja Católica. É Vozes em Defesa da Fé. Os caras meteram uma cacete na Sociedade Teosófica. Que é interessante, né? Mostra um campo de disputa religiosa, né? Sim. É muita coisa. Se o cara for parar para estudar isso daí, quisera eu ter tempo livre para estudar, só estudar. É mesmo, ô Diego, tem uma matéria de Fernando Pessoa, né, que falasse dele, ele tem um artigo, né, em defesa das sociedades, né, secretas, né, que eu acho que o nome era esse que fala. Tem. Né? Vou ver se eu acho esse livro para a gente divulgar também. E Lúcia está aí caladinha. Cadê você, Lúcia? Ela tá aí mesmo? Tá, só que o microfone está desligado. Nunca vi Lúcia falando aqui. E Augusto, se tiver, não está aparecendo, né? Porque ele tem sido sempre presente. Ok. Ok, pessoal. Obrigada Obrigado. mais uma vez. Até a Tchau. próxima. Obrigada, Até a gente. Mais próxima. uma vez foi Tchau. ótimo. Parabéns.